Olha, vamos começar o nosso tempo real falando a respeito de Parnaíba, porque depois desse período todo, você já tinha visto declarações da deputada Gracinha Monsanta, lá de Parnaíba, falando a respeito da ruptura com o prefeito Francisco Emanuel, né, o grupo de Monsanta com Francisco Emanuel, mas agora, depois das exonerações, é a primeira vez que a deputada Gracinha Monsanta fala à imprensa. Ela falou a respeito de um decreto que foi publicado no sábado pela Prefeitura de Parnaíba, pelo prefeito Francisco Emanuel, afastando todas as pessoas que eram ligadas ao Monsanta e ao seu grupo político. Ela fez uma análise desse decreto, que afastou, entre outras pessoas, o próprio pai da deputada e a mãe da deputada, que faziam parte da equipe do governo. O que caracterizou, aí deu números finais, vamos dizer assim, a essa ruptura política entre Francisco Emanuel e o grupo de Monsanta. A deputada conversou com Tárcio Cruz e falou a respeito do decreto. É subestimar o povo parnaibano com narrativas falsas e narrativas que não existem. Isso aí o tempo vai mostrando o xadrez e que é algo muito maior, está aí por trás e não é a gracinha. Deixa o tempo, Deus e o povo e o parnaibano sabe o que está por trás de tudo isso. Isso aí não é a gracinha que tem que dizer. Segundo, exonerar ou colocar é o de menos. Isso daí é atribuição e discricionalidade de qualquer gestor. E para isso não precisa de muita coisa, precisa de dignidade. O que eu vejo por trás de tudo isso é que a população está vendo. Não precisa ser o que a Gracinha vê, o que a Gracinha sente. O gestor atual, ele foi um sucessor do Monsanta e trabalhou na gestão. O que ele está vendo hoje? O que ele está fazendo? Quais são os atos? Ele está virando as costas para todos os que apoiaram, não é só Monsanta e Adalgisa, não. É para todos aqueles parnaibanos que acreditaram. Qual era o discurso dele? Quem era o Francisco Emanuel de comportamento nas eleições, na transição e até agora, dia 2, no carnaval, até agora, qual era o comportamento? Por que não tinha essas queixas? Pelo contrário, total sintonia, porque elas não existem. Tudo que eu falei está aí acontecendo. Quem é o secretário de Fazenda? Já estava. Então essas historinhas, essas narrativas falsas, que não é subserviente a ninguém, você já viu o prefeito com caneta cheia ser subserviente a alguém? A deputada Gracinha Monsanta falou também da relação com o prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel. A prefeitura estava organizada, 89% de aprovação, está aí. Agora, conversas, narrativas, se esconder essas atitudes aí, eu já comecei a ver de outra forma. O que a gente vê quando alguém se esconde e não fala com a sua base e inventa um rompimento que não houve rompimento? Aí passa 2 semanas sumido, só atendendo na calada da noite. Em outros lugares, não indo para a prefeitura, a população é estudada. A população sabe o que é isso. Para atrair, não precisa de motivo. Para atrair e para ser o novo Judas, ou velho Judas, ou com má intenção, você não precisa de motivos. Pelo contrário, o grande traidor, geralmente, ele não tem motivos e ele cria narrativas falsas. Então, isso aí é o tempo, mas vou dizer aqui, está perdoado, estão perdoados todos. A vida é para frente e o que nós vamos continuar é trabalhando por nossa querida Parnaíba, que contra fatos não há argumentos. Aí, Lívia, você que acompanha tão de perto, né, os desdobramentos políticos lá na cidade de Parnaíba, me parece, apesar, né, da declaração aqui do deputado Altilo Filho, de que tudo é possível, uma reaproximação é possível, é viável e tal, me parece que esse caso está resolvido. Não haverá mais essa reaproximação. Gelson, a gente sempre diz que tudo na política é possível, acontecem fatores e fatos que são completamente anormais ou que podem ser colocados de uma forma inesperada. Mas, nesse caso, diante desses fatos e dos pronunciamentos que aconteceram e também das atitudes, como, por exemplo, o decretão, as manifestações públicas da deputada Gracinha e toda essa situação pessoal que também se tornou pública, acredito um pouco difícil haver uma reaproximação política
e muito menos pessoal entre ambos. Então, existe uma necessidade agora do partido compreender e até entender quais são os próximos passos em relação a essa participação do prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, e da deputada Gracinha Moraes Souza em relação ao partido para o próximo ano. Em que estratégia eles vão estar alinhados, de que forma o partido vai se manifestar em relação a isso. Então, acredito que esse seja o outro assunto que deva ser colocado em pauta. A questão da administração de Parnaíba parece estar resolvida no sentido de a participação do Grupo Monsanto realmente não está nos próximos capítulos, pelo menos nesse momento. Então, agora é entender, de fato, como que o Progressistas vai se manifestar em relação a isso, devido a uma eleição estadual para o próximo ano, em que a base eleitoral de Parnaíba é muito importante para a sigla, já que era um dos polos eleitorais que mais possuía peso em relação ao Progressistas, à União Brasil, a essa oposição em nível estadual. E aí, Evaldo, o Progressistas vai ter que abrigar Francisco Emanuel sem contrariar o grupo de Monsanto? Esse é o objetivo, esse é o esforço, Joelson. Para o Progressistas, essa questão é uma espécie de página virada em relação à possibilidade de reconciliação em Parnaíba. O Progressistas não se une em relação a esses dois grupos. Monsanto, Gracinha, de um lado, Francisco Emanuel, prefeito de administração municipal, de outro. É fato consumado. Basta ver aí a entrevista que o Tasso participou da deputada Gracinha Monsanto, argumentando a sua contrariedade em relação ao que ela observa na conjuntura política e administrativa de Parnaíba. Então, não se junta mais, isso é fato. Concordo plenamente com a Lívia. Agora, o que isso vai fazer? Você sabe que na política você procura pontos que unem. Os que não é possível a unidade, você considera. Mas o que pode unir hoje o Progressistas em Parnaíba é a questão local? Não, esqueça a questão local. O que pode unir é o que virá, 2026. O senador Ciro Nogueira, que será candidato à reeleição. Ele vai buscar o apoio de Francisco Emanuel, já conversou com ele, inclusive aqui em Teresina, já conversou com a deputada Gracinha Monsanto, então ele conta como certos os apoios do prefeito, que continua no Progressistas, e da deputada, que continua também no Progressistas. Muito embora ela tenha recebido formalmente convites para se filiar ao MDB. Hoje eu soube que terça-feira, hoje, Lívia, tem lá uma missão do PL em Parnaíba para oferecer a legenda ao senador Monsanto, ao ex-prefeito Monsanto, para que ele seja candidato ao Senado. Então é natural que essa movimentação aconteça todo este ano de 2025 e até meados de 26, quando as definições de cenário haverão de ser concretizadas. Então, muita coisa ainda pode acontecer envolvendo esse importante colégio eleitoral, o segundo maior do Estado. E movimentação essa, Elivaldo, que reúne não somente outras siglas, mas também outros atores políticos. Nesse final de semana, logo após o decretão, teve uma participação muito intensa de deputados estaduais e federais que buscam esse apoio, não somente da base aliada à Prefeitura de Parnaíba, mas também do próprio prefeito, buscando reuniões, deputados estaduais que querem se tornar federais, como, por exemplo, o Georgiano Neto, que esteve em Parnaíba, Wilson Martins, ex-governador do estado do Piauí. Então, muitos nomes buscando esse espaço que teve um certo recuo após o rompimento. Sobre essa situação de como é que vai ser o Progressistas, o diálogo com as lideranças políticas, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, teve agenda aqui na cidade de Teresina. Falou de maneira geral a respeito do apoio que ele quer obter dos 224 municípios. Ele quer ampliar o bloco local na oposição do estado do Piauí. Todos sabem da minha candidatura à reeleição. Hoje eu fechei 214 prefeitos. Minha ideia é chegar aos 224. É um trabalho constante, as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho. Eu comecei a atender também as oposições nesses municípios, para que eu possa trabalhar esse ano pelo Estado como um todo, independente de partido político. E as pessoas vão fazer a sua avaliação no próximo ano. Quem trabalhou, quem trouxe investimentos. E se isso acontecer, eu tenho certeza que eu vou ser beneficiado. Ciro Nogueira também projetou uma oposição nacional unida. O senador acredita em candidato único e forte da direita. Eu acho que é legítimo. O governador Caiado é um grande nome, está colocando o seu nome. Tem nomes aí, Ratinho, Tarcísio, a Tereza pelo nosso partido. Eu acho que esse é o momento de colocar os nomes. Mas eu não tenho dúvida que até o final do ano nós vamos unificar e ter um candidato só do centro com a direita no nosso país.
Elivaldo Barbosa e Lívia. O Elivaldo Barbosa foi quem gravou essa entrevista com o senador Ciro. O senador Ciro, primeiro eu falei 224, mas são 214 municípios, né, que ele cita aí. Dos 224, 214. 214 municípios. Parnaíba certamente incluída, né? Não, tá na conta. Parnaíba e Teresina. Os dois maiores colégios eleitorais, né? Parnaíba, Teresina, Floriano, Picos, embora ele já tenha afirmado, depois recuou um pouquinho, mas essa tendência do prefeito Pablo Santos. Então, os maiores municípios do Piauí têm aí um apoio importante, uma base aliada importante pró-reeleição de Ciro Nogueira. Elivaldo, e sobre o candidato da centro-direita, ou o candidato de direita? Teve o ato no final de semana, né, em favor da anistia, promovido pelo presidente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e vários candidatos, aliás, vários governadores estiveram lá, que são... 7 ao todo, né? 7 possíveis presidenciáveis. Governador de Minas, governador de São Paulo, governador de Goiás, apesar das distâncias aí recentes entre os dois. Elivaldo Barbosa. Pois Joelson, esse é o quadro que o senador Ciro expôs para nós agora há pouco. Bom, a centro-direita procura estabelecer uma frente de oposição no país. Encontra algumas dificuldades pelos projetos que já aparecem, como, por exemplo, Ronaldo Caiado já lançado, Tarcísio de Freitas, ele não quer avançar para não criar dificuldades com o líder maior dessa ala, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Tarcísio de Freitas, Lívia, ele como que pisa em ovos, para não desagradar o bolsonarismo raiz, mas ao mesmo tempo ele precisa avançar, já que depois de Bolsonaro, o que aparece melhor nas pesquisas feitas até agora, projetando a eleição do ano que vem. Então, esse segmento tem, de certa forma, essa indefinição que procura não perder o time para avançar numa aliança que seja verdadeiramente competitiva. Precisa-se saber também qual será o caminho de legendas como o PSD, o MDB, o Republicanos. A gente imagina o União Brasil, o Progressistas e o PL já formando o núcleo dessa base que vai enfrentar as forças lideradas pelo presidente Lula no ano que vem. Até porque, se a gente for olhar por essa ótica, Elivaldo, não existe necessariamente um impacto direto, que a gente diz como teria como teve, na verdade, em 2022, de quem apoia quem. O presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles têm sim a sua base ferrenha, ativista, que fala bastante nas redes sociais e que, consequentemente, tem a sua tradução para o voto. Mas, em relação aos presidenciáveis, que são mais cotados, como é o caso do próprio Tarcísio Freitas e de Fernando Haddad ao lado da situação, existe um reflexo não necessariamente de antagonismo, mas também do que centraliza, do centrão. Então, Tarcísio de Freitas, ele esteve no movimento da anistia, ele consegue conversar muito bem com os bolsonaristas, mas de uma forma distante do que se esperava pela própria oposição. Então, quando Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, fala sobre uma união, ele fala não somente de uma união da oposição, mas uma união de um nome que represente além da oposição. É esse o caminho, porque se for seguir um caminho de antagonismos, nenhum dos dois ganha.